Muito bem, a nossa reportagem entrou em contato com a assessoria da presidente Leila Pereira para saber alguma posição sobre o protesto de ontem, né, dando espaço aqui para ela se manifestar. Ela preferiu não se manifestar, explicou que tudo que ela tinha para falar sobre as organizadas já foi dito na entrevista da semana passada, que é aquilo que a gente colocou na nossa reportagem. E aí eu chamo agora Alexandre Silvestre para vir direto da redação, trazendo aí, participando aqui do nosso papo. Você estava lá presente nesse protesto, Silvestre, qual é a repercussão disso, como é que foi a reunião do Conselho? E aí os nossos comentaristas aqui conversam com você também. Contextualizando, tudo isso aconteceu momentos antes da reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, uma reunião ordinária, que são 4 anuais, são reuniões de praxe, né? A torcida resolveu escolher esse momento para fazer a pressão, para pressionar conselheiros, né, a tomarem mais as rédeas e o controle das coisas. Pelo que eu tenho de informação, o Conselho tem 296 integrantes. Na reunião de ontem participaram 193, ou seja, 2/3 do Conselho. 1/7 dos que participaram da reunião, 1/7 é a oposição. Esse número subiu da última reunião para agora, continua sendo minoria absoluta, mas subiu. Antes eram 26 conselheiros de oposição, agora são 43. A Leila se manifestou durante a reunião, é óbvio, deu a palavra para os conselheiros e no final respondeu às perguntas, aos questionamentos do jeito dela e no final fez um discurso. Então, os tópicos mais importantes do que rolou dentro dessa reunião: a Leila admitiu erro em algumas contratações, faz parte do jogo. A questão da Crefisa, se a Crefisa sai, o Palmeiras cai. Isso aí pegou muito mal naquela última entrevista da semana passada e ela disse que houve uma distorção na interpretação. Existe ali uma filosofia de trabalho e tiraram do contexto. Anderson Barros, executivo de futebol, ela banca, ela garante, continua ali. Parte da torcida não gosta, diz que o cara é muito na dele, não aparece, não é agressivo. Abel Ferreira idolatra o Anderson Barros, é bom frisar isso também. Não há conflito de interesses na opinião da Leila em relação a ela ser patrocinadora e presidente, tanto que ela foi eleita. O avião já gerou uma economia de 3 milhões de reais, segundo a presidente do Palmeiras, respondendo aos conselheiros que a indagaram ontem. A questão do patrocínio. O patrocínio da Crefisa podia ser maior, ela breca outros patrocínios que poderiam chegar, não é o maior patrocínio, mas como já foi. Ela disse que isso não é um problema para ser debatido no Conselho Deliberativo, e sim no Conselho de Orientação e Fiscalização. Se for para cobrar, é lá, porque foi lá que foi aprovado o patrocínio. Enfim, e a questão dos ingressos, Michele, que ela disse que o Palmeiras tem muito investimento e os ingressos não serão barateados. E acrescentou, apenas 10% dos frequentadores do Allianz Parque é que pagam tabela cheia nos ingressos. Os demais, que já são sócios torcedores, torcedores avante, pagam os ingressos com descontos, porque eles têm as mensalidades a serem pagas e aí recebem os ingressos ou conseguem os ingressos por preços inferiores ao da tabela cheia. Mais ou menos é isso, Michele. Nossa, e aí, Salazar e Miller, o que vocês acham de todo esse ambiente que está vivendo o Palmeiras? Olha, eu acho que são pontos diferentes aí. Primeiro, assim, eu acho que a torcida está no seu direito de fazer o protesto. Ela acompanha o clube, ela vai em todos os jogos, ela está na hora boa, ela está na hora ruim, então ela tem todo o direito de fazer o seu protesto. Mas, assim como a gente tem falado das eleições do Corinthians, existe um mundo fora do clube e um dentro do clube. A Leila não tem oposição dentro do clube, o Silvestre até trouxe o número aí, 1/7. Não adianta, o torcedor fala do lado de fora, mas torcedor organizado, e o torcedor em geral, ele não vota, Mira. E a Leila está muito confortável, parece que ela está desconfortável por causa desse mundo externo. Mas dentro do clube, ela está muito confortável e aparentemente vai tocar aí sem nenhum problema. Sobre o ticket médio, ela se complica. Até busquei aqui o ranking. Nesse momento, o Palmeiras tem o segundo ticket médio mais caro do Brasil. O primeiro é o Flamengo? Só perde para o Botafogo nesse caso. O segundo é o do Palmeiras. Quem é o terceiro? O terceiro é o América Mineiro. Quarto é o Flamengo. Então, assim, e ela deu uma declaração recente falando que quem não puder pagar R$50 não vem para o Allianz Parque, né, tudo mais. Vou dar um exemplo. O arquirrival, Corinthians,
O torcedor que vai ali para ficar atrás do gol paga R$35, o sócio do fiel torcedor. Aliás, tem lugar lá no Palmeiras que às vezes, quando tem armado palco, não dá nem pra ver, né, então, assim, gol e tal. Aí podia ser um pouco Ela mais reconhece barato, a questão das contratações, enfim, é um problema muito complexo, dá pra ficar aqui debatendo uma enormidade. Eu mas acho que o futebol tem que ser acessível o principal problema é, pra uma ela não parte da cumpriu a sociedade. promessa dos ingressos e a oposição que parece existir por causa dessa pressão toda, não tem, Miller. Dentro do clube ela não tem oposição. Olha, Michele, eu acredito, tipo assim, eu não conheço a presidente Leila pessoalmente, né? A gente conhece só por televisão, por entrevista, mas ela está se equivocando em algumas coisas, até porque lá atrás ela ajudou a torcida do Palmeiras, a Mancha, né? E agora ela diz que a torcida uniformizada é um câncer, aquela coisa toda que ela já declarou. Eu acredito que se eu fosse a presidente, Michele, a Leila, as Sagradas Escrituras diz que a soberba precede a ruína. Se eu fosse ela, eu me reunia com a torcida uniformizada do Palmeiras com a Mancha, que é fanática e sempre apoia a equipe em todas as situações, circunstâncias do clube. Se eu fosse a Leila, eu me reuniria marcava uma reunião com a Mancha Verde. Com os líderes. Com os líderes e selava um pacto de paz. Para o Palmeiras seria excelente. Pelo bem do Palmeiras. Exatamente, pelo bem do Palmeiras. Até porque, Leila, não precisa você brigar com a torcida, até porque você nunca vai vencer a torcida. A torcida é o bem maior do clube. Então, importante você reúne com a torcida, com a Mancha, né? Sela uma paz com eles, né? Eu acho que não precisa você brigar com a torcida. Eu acho que às vezes não precisa a você gente falar tem certas que coisas contra a torcida, porque a organizar. torcida está sempre apoiando o clube. Michele, então. é o que a gente falou aqui várias e várias vezes. O Palmeiras tinha uma semifinal e a gente estava discutindo briga da Leila e eu falava assim, gente, isso é fogo amigo, ela tem que parar de criar um problema interno. É o que você falou, prejudica o próprio Palmeiras. Precisa parar essa aresta. Não precisa.